No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão naquela noite ou naquela manhã, a Cristo tem te dirigido aqui esta noite. Porque você crê nas promessas do Espírito Santo. Nenhuma outra igreja, nenhum outro sinal, nenhum outro companheirismo, nenhum outro governo, nenhum outro testemunho, nenhum credo, nenhuma denominação é aceita fora disto. Deus não aceita nada mais a não ser isto. Cristo em você, a esperança da glória. Porque esta é a fase final que completará a noiva de Cristo no arrebatamento. Run for your life, day and say, Lord, hell is on the earth, placed on the lay. Listen, church, we are in the third Exodus. The pillar of fire is here. The angel of the Lord is come to take us home. The blessed millennium with Sunday on the earth. So come into the Exodus, oh please friend on the lane. Run for your life, yeah, and it's it. Glory, hell is on the earth. Dieu a tant aimé ce monde et il a envoyé son Fils unique, Jésus l'agneau immolé. Dieu a tant aimé ce monde et il a envoyé son Fils unique, Jésus l'agneau immolé. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais passe de la mort à la vie. Reconnais qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, car ils sont délivrés de tout péché. Dedicar ao Senhor esse momento. Oramos ao Senhor. Pai Celestial, aqui está essa pequena criança, Manuela. E pedimos a tua bênção divina sobre a vida dessa criança. Protege com a tua santa e poderosa mão, livrando-a de todo o mal, todo o perigo. Ela cresça com saúde, protegida com a tua forte mão. Apresentamos a ti tua palavra ensina, Pai, no precioso e santo nome de Jesus. Apresentamos Emanuele para tua glória, Deus vivo.
Amém. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Sem perda de tempo, não acabamos de estar trazendo a palavra. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos agradecidos por estarmos reunidos em companheirismo cristão em torno da Tua palavra. E que adiantaria nós estarmos aqui, Pai, sem a Tua presença, sem o Teu bendito Espírito Santo. Porém, nós temos a promessa consoladora de que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, Tu estaria ali presente. É isso que faz a diferença. Não é cerimônias e tradições, não é credos e dogmas, é a pessoa de Jesus, é a manifestação de Jesus. Eu creio, Pai, que há algo movendo no coração de cada um, há algo movendo pelo Espírito Santo, há algo em movimento dentro de cada um, Senhor. Caso contrário, eles não estariam aqui. Há algo no interior deles, Pai, que eu vejo mais da Tua presença, que vejo mais do Teu Espírito Santo, fulminando esse caminho por nós, Senhor. E nós tomamos a Tua promessa, Senhor, nós tomamos a Tua palavra, meu Pai, e que essas vidas sejam tocadas, impactadas pelo poder do Deus vivo. Ó Espírito Santo, ajuda esses irmãos, ajuda o irmão Cabamba que estará falando, ajuda cada um nesta noite. Ó Pai, mas hoje nós nos rendemos aqui nesse já, em completa dependência de Ti, meu Deus. Ajuda essas vidas, tira toda a opressão maligna, para que você possa ouvir a palavra com clareza. Espírito opressor, espírito demoníaco, preocupação excessiva, ansiedade, em nome de Jesus Cristo, sai fora, sai fora, e que o Espírito do Senhor tenha liberdade de operar em nosso meio, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém, Senhor. Vamos então receber o irmão doutor Cabamba para trazer uma palavra para nós essa noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos ao Senhor. Querido e precioso Pai Celestial, Te agradecemos mais uma vez nesta noite. O Senhor tem uma porção da palavra para alimentar nossas almas. Senhor, como ser humano, oh Deus, não estou capaz de poder dar algo para eles, Senhor. Mas quando o Espírito me usará, quando o Espírito tomará controle de mim para dar a porção da palavra, a igreja será edificada. Senhor, se entregamos da Tua santa mão, esteja conosco em tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar aqui. E agradeço mais uma vez Deus pela essa grande oportunidade de poder me colocar de pé aqui e falar ao povo do Senhor. E com toda a sinceridade eu agradeço a Deus pelo pastor Agostinho Furmassi, até que lá em casa estava a falar sobre isso. Fiquei um pouco pensando, né, como que os nomes das pessoas podem ser modificados quando uma pessoa não conhece muito bem pronunciar isso, né? Tudo bem, estou a agradecer a Deus pela pastora Cristina, pela esta grande oportunidade que Ele me concedeu. E realmente eu considero isso mesmo como
uma marca de confiança e também uma marca de amor tão grandioso para mim. E não somente para mim, porque a Bíblia diz o seguinte: se você quer amar Deus, ama realmente seu povo. E como eu faço parte mesmo do povo de Deus, Ele manifesta o amor para mim. Na realidade, Ele está manifestando o amor por Deus. Amém? É por isso realmente estou a agradecer a Deus por este amor tão maravilhoso que o pastor Aristide manifestou por nós. E também estou a agradecer a presença de cada um de vocês, estando mesmo nesse lugar, porque às vezes você poderia se encontrar em outro lugar, ou talvez se preocupar nas outras coisas, ou fazer outras coisas, mas vocês julgaram bem de poder vir à igreja. Isso realmente nos alegra. Amém? Ele faz mesmo uma coisa maravilhosa no coração. Mas eu vi me enviar uma carta aqui, um bilhete dizendo que para mim cantar a rocha. Eu uma vez lá em Chapecó, e o pastor Wilmer, quando ele ouviu me cantar essa canção, ele disse: ah, irmã Rocha, tudo bem? Ele sabe que o meu jeito de falar o português é um pouco enrolado, né? E ele me chamava Irmã Rocha, porque estou habituado, como você sabe, nós nascemos num país francês, então o português nós estamos a aprender. E se nós estamos a pregar em português, é somente a graça. Amém? Vou convidar os músicos a cantar comigo e a me ajudar aqui, né? Se será realmente possível. Eu agradeço todos os irmãos, todas as irmãs que me adicionaram nos feitos deles. Eu Deus vivo para poder mesmo te abençoar bastante. Amém? Vocês são realmente os amigos e também as amigas para mim. E quando somos amigos e amigas, os amigos e as amigas falam realmente de verdade, não? Eu acho que vocês vão falar a verdade para mim, eu também falarei das coisas verdadeiras para vocês. Amém? E vocês estão no meu coração. Amém? E vamos cantar. Glória, glória. Glorifiquemos o Senhor, porque Ele é glorifiquemos o Senhor, porque cantais a força, a
Você se lembra, lá no Israel, quando eles saíram do Egito, chegando a um certo lugar, não havia mais água. E Deus disse a Moisés: Moisés, pega a tua vara e fere uma rocha. E quando Moisés feriu a rocha, a água saiu. E quando a água saiu, o povo que estava morrendo beberam até que a vida voltou. Deixa eu te dizer, pouco importa o teu problema, a rocha está presente. A rocha está presente para satisfazer as tuas preocupações. Amém? Que o Senhor nos abençoe ricamente. Senta, vamos colocar de pé para ler a palavra do Senhor. Vamos pegar o segundo livro de Moisés, o livro do Êxodo. E sinceramente fiz uma proposição a Deus, né? Eu falei: Senhor, eu estou um pouco abalado, porque não sei, vou pregar o quê? Porque lá em Mineira, o pastor Aristide é realmente um bom pastor. E quase todos os assuntos, o pastor apresenta isso de uma maneira tremenda e maravilhosa. Mas o que eu vou pregar? Até eu falei a Deus: Senhor, me permita-me, se vou pronunciar 5 vezes a palavra influências, então eu vou entender que o Senhor quer para mim pregar sobre influências. Então, se não pronunciar na igreja 5 vezes a palavra influência, então vou entender que o Senhor quer para mim falar sobre a importância do sangue de Jesus. Eu cheguei na igreja, estive bem que tínhamos a conversar com o pastor, mas estive sempre atento para ouvir se alguém poderia pronunciar a palavra influência. Mas não, é daí que eu entendi, o Senhor quer para mim falar sobre a importância do sangue. Amém? É isso que vamos falar hoje. Vamos ler a palavra. Êxodo capítulo 12. Podemos iniciar a versículo 7. Êxodo capítulo 12. Vamos iniciar o versículo 7. Acharam todos? Muito bem, vamos ler em nome de Jesus. E tomarão do sangue e pô-lo em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comer. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com erva amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os peixes e com a fressura. E nada dela deixareis até pela manhã, mas o que dela ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos peixes, e o vosso cajado na mão. O comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Que o Senhor acrescenta a bênção na leitura da palavra. Pode sentar. E estou a glorificar a Deus mais uma vez pelo realmente esta mensagem, porque
esta mensagem, você pensa um pouquinho, sem esta mensagem, onde é que seremos? E realmente eu estive como mesmo um pentecostal. Aceitei a palavra, aceitei o Senhor numa igreja pentecostal. O missionário, digamos, apóstolo da nossa igreja foi formado nos pés de Terry Osborne. E havia realmente grande avivamento na vida ou no ministério desse apóstolo que também já partiu. Então, é dali, quando nós ouvimos esta palavra, lá na igreja onde eu vivia, onde eu também cantava como mesmo corista, o que aconteceu? Havia as mulheres que pregavam, até mesmo que o batismo, não sei se fui batizado em que nome, mas quando cruzei esta mensagem, me disseram que não, o verdadeiro batismo tem que ser em nome de Jesus. E daí fiquei mesmo a chorar. Oh Senhor, eu vi aqui falar em língua, eu vi mesmo milagre, tantas coisas tão maravilhosas, mas que coisa? Estão me dizendo que o batismo tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Senhor, o que eu vou fazer? E me deram mais uma escritura que as mulheres não podem pregar. E daí fiquei totalmente confuso. Mas vendo sinais e milagres, falar em língua, profecia, maravilha, tantas coisas, mas contudo havia realmente uma porção da palavra que Deus mandou para nós. E fui ter com os anciãos da igreja, conversei com eles. Quando eu conversei com eles, na altura eu tinha 15 anos, em 83, tinha 15 anos. Conversei com ele e falei, mas me fala ainda, você conhece um certo pregador chamado William Mário Branham? É também um pregador hoje, é famoso, andávamos junto com ele, lá no escola lá da África. Então ele disse que não, esse homem realmente é o homem de Deus. Deus lhe mandou com uma mensagem, mas ele estava na igreja pentecostal. E daí quando me disseram isso, eu disse, não, sim, eu acho que essa palavra é realmente verdadeira, porque estou vendo, está escrito na Bíblia, e também os anciãos testificaram que é verdade. Então, a partir de hoje, vou sair da igreja pentecostal. É assim que eu saí. Amém. É Deus é tremendo que Deus nos enviou essa palavra. Essa palavra realmente é programa de Deus pelo universo inteiro. Verdade. Se nós podemos mesmo encarar, pegar esta palavra, vivendo conformemente naquilo que está escrito, Deus tem obrigação de cumprir a palavra da nossa vida. Verdade. Nós acabamos de ler uma escritura tremenda aqui. Moisés, lá no Egito, como um enviado de Deus. Moisés lá no Egito, como a mão poderosa de Deus. Você se lembra, está escrito que Deus falava com Abraão, lhe dizendo: Abraão, a tua descendência se encontrará num país estranho, mas eu libertarei esse povo, essa tua descendência, com minha mão forte e poderosa. Amém. Deus que disse isso com Abraão. Então, quando Moisés surgiu em cena, Moisés era esta mão poderosa e forte de Deus. Verdade. E você se lembra? Isso era o que? O primeiro êxodo. Verdade. E o profeta nos ensinou que Deus três grandes êxodos. O primeiro era Moisés, que foi enviado como realmente o mensageiro daquele tempo. Ele tirou um povo dentro do povo. Verdade. E no segundo êxodo, nós vimos o Senhor Jesus Cristo tirando os judeus nos ensinamentos e nos costumes realmente dos judeus, para eles entrar no cristianismo. Verdade. Era mesmo o segundo êxodo. Mas o terceiro
deveria haver um homem vindicado por Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que realmente não considera as denominações, mas vai considerar somente aquilo que está escrito e aquilo que Deus lhe disse. Esse homem veio para tirar um povo aonde nos costumes pentecostais, porque você sabe, a nossa era está mesmo galvagando com a era pentecostais. Então o mensageiro tem que vir é para nos tirar das tradições e costumes pentecostais. Amém? Amém. Isso foi o que? O terceiro êxodo. Então deixa-me contar um pouquinho o primeiro, como que foi. O povo estava vivendo. O lema que estou falando hoje é mesmo a importância do sangue do Senhor Jesus Cristo. O povo estava vivendo como mesmo escravo. O povo estava vivendo num lugar que eles não escolheram. O profeta disse que lá no Egito o povo foram somente espalhados, não foram estabelecidos, porque a terra do Egito não era a terra dos judeus. Verdade. Porque a terra deles era mesmo Canaã. Você se lembra na Bíblia? Está escrito que Deus deu a terra de Canaã a Abraão e também a sua descendência. Verdade. E o povo se encontrou lá como os escravos num país estranho. Mas Deus não cruzou a mão. Deus veio com Moisés com uma palavra. Deixa-me te dizer, se um homem, para ter um progresso, um avanço na vida dele, tem que se encontrar com Deus. Verdade. A nossa vida não será uma vida sucedida sem um encontro pessoal com Deus. É Moisés, e ele sabia, a mãe igreja estava sempre lhe contando: oh Moisés, meu filho, tu és realmente um libertador. Mas isso não era suficiente. Moisés ouviu isso, que eu sou realmente um libertador, mas não era suficiente. Moisés tentou, estudou bastante, como hoje em dia nós estamos a ler as mensagens. Nós ouvimos que temos uma promessa na Bíblia, temos realmente que Deus vai arrebatar a igreja, e nós estamos a estudar a palavra, nós estamos a ler a palavra, mas isto não é suficiente. Verdade. Podemos bloquear as citações nas nossas mentes, isso não é suficiente. Podemos mesmo levar uma vida moral que é realmente alta, mas isso não é suficiente. Por quê? As palavras, a Bíblia diz, a carta mata, mas o Espírito vivifica. Amém, Jesus. A coisa principal na nossa vida tem que haver um encontro pessoal com Deus. Bem que Moisés ouvia a mãe explicar, ouvia a mãe: oh meu filho, o anjo de Deus me disse que tu és libertador. Tudo bem, Moisés estudou, Moisés fez tudo o que estava nele para libertar o povo, até que um dia se encontrou com um judeu, é um egípcio, que estava vendo discutir. Ela matou o egípcio. Ela disse, ela deixou o hebreu. É onde os dois hebreus estão mesmo a brigar. Ela disse que, oh meus irmãos, vocês são os irmãos, não adianta para você brigar, discutir, contender. É um deles disse: tu queres nos matar como matou o egípcio? E daí ela assustou. Quer dizer que a notícia já está espalhada. Ela fugiu. 40 anos ela levou a estudar. E nele ela sabia muito bem que realmente ele é o libertador. Bem que isso,
mas não era suficiente. É verdade. Tu pode ser consciente, eu estou a noiva, tudo bem, mas ainda não é suficiente. Ele deixou Israel, aliás, Egito, quando ele deixou, fugiu. Um profeta fugitivo. Há certas coisas que podem acontecer na nossa vida, irmão. Você pode largar tudo. Eu li um livro. Havia um pregador lá nos Estados Unidos. Ele falava do poder de Deus. Ele falava do reavivo. O que aconteceu? Lá na rua, vieram as pessoas, entraram e mataram uma criança dentro da igreja. Deixaram a criança da igreja. Elas saíram de carro e escreveram. Esses homens escreveram, pastor: se você não, você tem que somente parar de falar desse Jesus que tu fala. Você tem que parar com o teu reavivo. Senão, vamos fazer a coisa pior do que nós fizemos. A polícia veio e começou a investigar o caso. E isso ia cair sobre o ombro do pastor. Mas o pastor disse: eu sei que meu Redentor vivo. Eu não vou deixar a pregar o reavivo. Ele continuou. E quando ele continuou, Deus salvou tantas pessoas. Por quê? Ele se apegou com uma coisa verdadeira. Irmãos, se nós reconhecemos esta mensagem como mesmo a palavra verdadeira, haja tempestade, haja mesmo as pessoas que nos zombam, as pessoas que nos qualificam de todo tipo de nome, mas vamos somente a pegar esta mensagem e seguir adiante. Amém. Verdade. Moisés, 40 anos, ele sempre tentou, mas não deu certo. Ele virou-se mesmo um pastor de ovelha. E Deus tirou 40 anos de tudo que ele aprendeu lá no Egito. E depois, quando Deus quer fazer uma coisa, preciosa irmã, precioso irmão, não há um demônio, não há um espírito, não há uma nação, não há um ser humano que pode travar aquilo que Deus vai realizar. E quando o povo, no lado deles, ele estava gritando: oh Deus, é demais, sofrimento é demais, Senhor, até quando tu prometeste no nosso pai Abraão que vai nos libertar, Senhor, até quando? O Senhor, tipo mesmo que a cortina do céu estava fechada. Às vezes você pode orar ao Senhor, às vezes você pode clamar a Deus, às vezes você pode chorar, se entregar a Deus, mas tipo mesmo que a cortina está fechada. Mas não fica mesmo desesperada, não fica mesmo sem esperança, continua sempre a orar ao Senhor. Amém. Continua sempre a orar ao Senhor. O povo orava, se entregava. E o Senhor disse que agora basta. E ele desceu. A verdade. Irmão, quando Deus desce na tua família, às vezes as pessoas podem começar a interpretar do jeito dele. Mas quando Deus desce, sempre algo acontece. Porque Deus é sobrenatural. E se Deus desce no teu coração, algo vai acontecer na tua vida. Se Deus desce mesmo numa certa igreja, algo vai acontecer naquela igreja. Porque a igreja vai ser avivada. Porque é o caso da presença de Deus naquela igreja. E quando Deus desceu, ela estava lá numa sarça. E Moisés, como sempre, estava mesmo pastoreando as ovelhas. Chegando lá, ele viu sarça que estava mesmo pegando fogo, mas não estava sendo consumido. Ele disse: já estudei bastante a química, mas isso é uma coisa que nunca aprendemos mesmo lá no Egito.
ele começou a ver, se deturnou para ver o que estava acontecendo. E quando ele chegou a um certo lugar, a voz disse: Moisés, Moisés. Precioso irmão, quando Deus se fala, há um respeito tremendo dentro do coração da pessoa. Verdade. Quando Deus expressa algo na tua vida, às vezes você pode ouvir a voz do pai, a voz da mãe, mas quando o dia que você vai ouvir a voz de Deus, é daí mesmo o mundo significará nada para ti. Verdade. Havia um homem, um amigo meu, lá em Angola, onde ele sentou, ele disse, quando ele estava sentado, ele não havia culto, mas dentro da igreja, ele viu tipo mesmo os pés do exército andava dentro da igreja. Ele disse, o que está acontecendo? Quando eu fui lá, não vi ninguém, e algo me disse, amanhã vou me encontrar contigo e vamos conversar durante 30 minutos. E Deus disse, a hora é o momento que vamos se encontrar. Irmão, eu amo esse Deus, porque esse Deus fala. É verdade. Se há uma coisa que nós devemos desejar, é de ouvir Deus nos falar. Amém. É a coisa mais importante, a coisa mais maravilhosa da vida. É quando Deus lhe diz, vou me encontrar contigo e vou conversar contigo. E chegou naquela hora, o irmão estava andando, de repente ele ouviu a voz, já estou aqui, como te prometi, e agora estou aqui. Ele vai dizer o seguinte, pela primeira vez na vida dele, essa nuvem, ela viu uma pessoa exatamente como essa nuvem. Começou a conversar com ela, uma coisa saiu da boca daquela pessoa, entrou nele, e desde aquele momento a irmã tinha hérnia. Naquele momento a hérnia desapareceu, e a partir de lá Deus começou a lhe usar. Irmão, se você se encontra com Deus, Deus não é um homem que faz palhaçada, não. Verdade. Quando Deus desce, tem um propósito. Quando você cita a onça de Deus, tem um propósito. Não é por acaso, não é uma coisa para regozijar de somente. Não. Deus tinha um propósito para ele. E quando Deus se encontrou com Moisés, ele disse, Moisés, tempo chegou, eu desci para libertar o povo. Amém, verdade. Irmão e irmãs, quando Deus desce Espírito, mas na forma do Espírito, é impossível, é difícil para ele se manifestar. Somente tem que pegar um ser humano. Verdade. Porque o ser humano é agente de Deus. O ser humano é realmente, digamos, é instrumento pelo qual Deus tem que usar. E Deus disse a Moisés, eu desci para libertar, mas eu próprio não vou conseguir, mas eu tomo-te. É verdade. E daí, o mesmo Moisés, que era fugitivo, mas agora Moisés regressando no Egito com uma outra imagem. Se uma igreja está sempre com citações após citações, uma vida moral normal, tudo bem, nós realmente amamos isso. Mas quando a igreja recebe a presença de Deus, quando um crente, quando realmente um irmão recebe Deus nele, realmente a vida dele vai ser transformada. E Moisés desceu no Egito, como explicar um homem com cajado, mas Deus estava dentro dele. E o profeta disse, Moisés entrou dentro da coluna do fogo, e a coluna do fogo entrou em Moisés. E a coluna do fogo, nós sabemos, é realmente o atributo
ele foi para libertar o povo. E quando chegou ali, é aí que ia ter, digamos assim, confronto entre o exército de Satanás e o exército de Deus. Irmão, você não regozija porque você recebeste Deus, mas regozija porque Deus vai realmente te usar para que o reino de Deus tenha a vitória sobre o reino de Satanás. E quando Moisés enfrentou Faraó, o que aconteceu? Faraó com o coração apedrejado, Faraó não queria libertar o povo. Deus fez tantas pragas, Deus amaldiçoou o país, mas não havia nada. Mas aconteceu. Deus disse a Moisés: e agora acabou. A única forma para que o povo será libertado, somente o sangue derramado do animal inocente. A igreja não pode ter vitória. Podemos estudar, podemos encontrar tantas coisas, mas se a igreja não está embaixo do sangue de Jesus, a igreja não terá vitória. Verdade. E daí Deus disse: todas as famílias, Moisés pega todas as famílias, para cada família pegar um cordeiro. Moisés estava embaixo do sangue, mas o povo não estava embaixo do sangue. O povo necessitava também de ser embaixo do sangue. Deus disse: Moisés, dá ordem que toda a família pegar o cordeiro para matar. É o sangue do cordeiro para ser aplicada nas vegas da porta. Eu, Deus, vou descer, vou ferir, vou matar os primogênitos do Egito, começando nos homens até nos animais. Irmão, deixa-me te dizer, lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, necessitava uma vida para ser mesmo tirada. E esta vida era mesmo uma vida de um cordeiro inocente que não sabia nada. E quando o cordeiro foi mesmo matado, é o sangue derramado. É daí que Deus revestiu Adão e Eva e tirou mesmo a nudez deles. Deixa-me te dizer esta noite: sem o sangue do Senhor Jesus Cristo aplicado nas nossas almas, seremos sempre derrotados. Verdade. Sem o sangue de Jesus, o inocente, sem ser aplicado na nossa vida, a nossa vida será uma vida derrotada. Vou ler uma coisa aqui que a irmã fala na pregação Redenção por Poder. Ela disse o seguinte, na página 6, ela disse o seguinte, parágrafo 38: e o último inimigo que vai assolar a igreja agora é a morte, espiritualmente falando. Aqueles que não seguirem a Cristo no batismo do Espírito Santo secarão espiritualmente e morrerão. As igrejas, você pode ver isto agora, após muitos grandes reavivamentos evangelistas passaram pela perdeira, e ainda assim a igreja está, isto é, politicamente falando, simplesmente politicamente falando, a igreja está piorando o tempo todo. A morte está rodeando. Dá só uma olhada. Havia um certo momento, era difícil para você ouvir falando sobre aquele que é sobre lésbica. Era difícil para ouvir isso. Era difícil para ouvir o movimento gay. Mas hoje, como é o terceiro êxodo, no primeiro a morte entrou no Egito, e também no terceiro a morte
morte sempre está a entrar. O profeta disse: todas as igrejas estão ficando cada vez mais pior. Verdade. A morte já entrou, mas aquilo que me regozija, porque tem um sangue no propiciatório. Amém. Aleluia. Isso que me dá alegria, porque eu sei, a igreja pode ficar pior, mas o sangue de Jesus nunca perderá sua força, até que toda a igreja vai ser salva. Amém, Jesus. Verdade. Ele disse: seus membros estão simplesmente vivendo no modo que querem, fazendo o que bem entendem, no entanto chamando a si mesmo de cristão, e dizendo estar certo. Parágrafo 40. Agora, a última coisa foi a morte, e antes daquela morte chegar, um pacto foi feito para aquela morte, para todos que desejassem escapar dele. Até que a morte veio, o povo do Egito, Deus disse: todas as famílias da terra, onde se encontra lá no Egito, haverá morte. Deus promulgou a morte em toda a terra do Egito. Quer seja você mesmo da família judia, que você, quer dizer, não, o filho de Moisés, que você seja qualquer pessoa, você tem que ser embaixo do sangue. Verdade. Se você não está embaixo do sangue, a morte vai mesmo te apanhar. Verdade. Irmão, deixa eu lhe dizer, nós vivenciamos muitas coisas ruins no mundo. A educação falhou. Todos os ramos da vida, quer dizer, os psicólogos falharam. Na família não se fala. Mas deixa-me te indicar uma coisa: se você quer ter uma vida bem sucedida, eu te convido a vir somente embaixo do sangue. Amém. Verdade. Porque é o sangue que pode nos servir do lugar de escape. Lá no Egito havia morte. Às vezes um filho poderia dizer: pai, estou sentindo mesmo uma sensação estranha. Pai, o que está acontecendo? Será que o sangue está aplicado? O pai poderia dizer ao filho: filho meu, seja calmo. Vou te mostrar uma coisa. O pai levava até ele ver na porta que o sangue estava aplicado. Aleluia. E quando o sangue estava aplicado, isso era a garantia que a morte não ia entrar na casa. A garantia que manifestava que não haverá assolação da morte é somente o sangue ser aplicado. E hoje em dia, o sangue de Jesus, e uma palavra diz o seguinte: o sangue de Jesus tem poder de transformar uma pessoa que estava mesmo dentro do poço do inferno para tirar todas as manchas e todas as coisas sujas. O sangue de Jesus. Havia uma senhora, o nome dela era Macabê. Verdade. Essa senhora era uma pessoa que bebia, fizeram tudo para ela, nada sucedeu. Em uma certa mensagem eu li, o profeta disse que a senhora Macabê era mesmo uma feiticeira. Até que os pastores tinham medo de pegar Macabê nas mãos, senão eles iam ser contaminados. Tinha medo dela, mas não havia nada para transformar Macabê. Mas um dia Macabê cruzou o sangue de Jesus. E quando Macabê cruzou o sangue de Jesus, Macabê foi transformado. Deixa-me te dizer esta noite: o sangue está lá para te transformar. Amém. Aleluia. Para te curar. O sangue está lá para te batizar no Espírito Santo. Amém. É verdade. Aleluia. O último inimigo
morte. A morte em todo lugar. Mas a igreja estava embaixo de uma escapa. Verdade. Essa escapa era o quê? Era o sangue do cordeiro inocente que foi derramado. Irmão, vou te dizer uma coisa. Hoje o negócio está feio no mundo inteiro. Não há um lugar que você pode dizer que não. É bom mesmo de viver aqui no Brasil, tudo bem. Mas se você, deixa eu te dizer uma coisa, se você não está embaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo, você será uma pessoa pior do que aquelas pessoas que estão vivendo, digamos, nos guarda e fazendo as malandragens. Verdade. Porque o sangue é um meio de escape para nós. O profeta disse o seguinte, na pregação. Ela disse o seguinte na pregação. A ele ouve, pregado de 1960, parágrafo 24. Ela disse o seguinte: pensando em quão pequeno simplesmente aquele pouquinho de escritura ali, aquelas 10 palavras seriam o suficiente para mandar um reavivamento ao redor do mundo e salvar cada pessoa que existe no mundo. Há alguns anos atrás, eu li um pequeno artigo em uma revista que era uma propaganda, eu creio que era da gasolina Sinclair, alguma qualidade famosa de gasolina. E eles diziam que um galão de gasolina Sinclair é um certo tipo de máquina. Se ela pudesse ser construída de modo suficientemente forte, poderia levantar a esfinge a umas 10 polegadas do chão. E eu pensei, como a companhia Sinclair gosta de jactanciar-se no poder de sua gasolina, e com pouco pode fazer muito. Mas eu pensei nesta noite que uma gota, presta atenção, Aleluia. Verdade. uma gota do sangue de Jesus Cristo pode levantar cada pecador. Amém. Que eu adorei. Verdade. Só uma gota. Não um litro, não. Uma gota. Você vai me dizer, pastor, passei tanto tempo com esse comportamento, não está conseguindo me afastar desse comportamento. Deixa a gota Amém. do sangue de Jesus descer na tua alma. Aleluia. Hoje você vai ser libertado. O sangue de Jesus tem poder. É o que eu quero dizer. Todas as enfermidades que existem nos hospitais, somente na gota, não no litro. Pouco importa a enfermidade. Você vai dizer que não, pastor, eu aqui é o lado mesmo esquerdo, não sei o que está acontecendo, é tipo mesmo que é derrame. Deixa-me te dizer, a gota do sangue de Jesus está nesta noite para te curar. Amém. E ela disse, a gota pode fechar todas as prisões e penitenciárias, libertar todos que estão nas instituições de débeis mentais. A gota do sangue de Jesus, irmão, eu amo muito este sangue de Jesus. Amém. Você ama este sangue? Amém. Eu amo muito este sangue, porque este sangue tem poder. Irmão, alguém você vai me dizer, não estou a conseguir alargar as minhas mentiras. Nesta noite, o sangue de Jesus tem poder para ser aplicado na tua alma. Você vai se afastar da tua mentira, porque esta gota tem poder. É o que eu quero dizer. Por dizer, as pessoas que são
claramente. Quantas vezes você pode conversar com uma pessoa, mas você está vendo que a mente dela, o jeito dele de pensar não está em linha. Mas se você conversa com tal pessoa, sempre pela fé, aplica o sangue de Jesus na vida dele, algo vai suceder. Era o que eu quero dizer. Pessoa enferma é a vida, é colocar alegria ao redor do mundo inteiro com uma gota de sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, amém. É um verdadeiro disse: se o sangue de Abraham Lincoln entusiasma um escravo por ter tirado a Coreia dele, o que deveria fazer o sangue de Jesus Cristo quando é pregado em seu poder ante uma igreja que clama ser nascida de novo? Só uma gota. Israel estava amarrado, Israel estava embaixo da escravidão, mas quando o sangue foi aplicado, é naquele momento Israel foi libertado, porque havia uma vida que foi oferecida. Mas deixa-me te dizer, o sangue do animal é uma vida menor do que a vida do ser humano. E a Bíblia confirma que o sangue do animal não tirava o pecado, mas o sangue do animal sempre estava cobrindo o pecado. E embaixo do sangue dos animais, o que eles fizeram? Até que Moisés ficou de pé aí, embaixo do sangue do animal, Moisés criou as pulgas. Embaixo do sangue do cordeiro, Moisés chamou praga no Egito. Embaixo do sangue do animal, Daniel poderia ver aquele mão de Deus atuar na vida dele. Mas hoje nós estamos embaixo do sangue perfeito. Amém. Verdade. Verdade. Esse sangue é tão perfeito. Qual é o teu problema esta noite? O sangue de Jesus está procurando os corações que podem receber este sangue. Você sabe, a Bíblia diz o seguinte: quando Adão e Eva pecaram, eles se afastaram de Deus. E quando Jesus veio, derramou o sangue. Esse sangue pega um pecador e leva até na presença de Deus. É verdade. A igreja estava acompanhando? Amém. Amém. O sangue de Jesus, quando foi derramado, leva um pecador até na presença verdade. de Deus, com nenhum pecado na vida dele. Verdade. Mas como que você vai desprezar este sangue na tua vida? É. Jesus está te procurando. Ele quer te libertar. Ele quer te batizar no Espírito. Ele quer mesmo te dar bênção múltipla. Verdade. Mas onde está a tua fé nesse sangue? Porque Israel, enquanto que vivia embaixo da palavra sempre, nada sucedeu. Mas quando mataram mesmo o animal, o cordeiro, é daí que Deus desceu para nos libertar completamente. E a Bíblia diz que ele deveria não cozinhar o cordeiro, mas ele deveria assar o cordeiro. E como que você pode assar algo se você não tem fogo? É aí que está o problema. Como que porque aqui no Brasil eu marquei aqui Santa Catarina e também Rio Grande do Sul, as pessoas amam muito churrasco, né? A pessoa ama muito churrasco, mas naquela época o Senhor disse: você tem que assar o cordeiro. O cordeiro você tem que assar com fogo. Mas se você não tem fogo, como que você vai assar o cordeiro? Temos as mensagens
mas tem que haver o fogo de Deus para assar esta mensagem nos nossos corações. Irmão, talvez a tua vida é uma vida moral, normal, glória a Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: sem o fogo do Espírito Santo, você será somente com a carta da mensagem, com nada mais. É um povo deveria assar o cordeiro com fogo e também comer com ervas amargas. Irmão, esta mensagem é tão alegre para falar, é tão alegre para comentar, mas a coisa importante, irmã falava, não me prega uma pregação, mas vive-me uma pregação. Esta coisa, o sangue de Jesus está esperando os corações para receber, para levar os pecadores, cada pessoa, até a presença de Deus, nem com nenhuma nódoa. Tipo mesmo que você nasceu sem cometer pecado. Por quê? O sangue precioso foi aplicado, foi derramado pelo universo para te lavar, para te purificar e para te terminar. E vamos ver o seguinte: na pregação, o poder, redenção pelo poder, ela disse o seguinte: que a igreja tem medo. Às vezes na tua mente, não, acabei de fazer algo errado, mas deixa eu te dizer, quando você vai ver, os teus erros não vai adiantar nada de prosseguir. Por quê? Porque o sangue já foi derramado, é na presença de Deus. A igreja é sem pecado, mas as pessoas têm medo. Tem um pensamento esquisito, eu penso que Deus realmente não vai ouvir a minha oração. Deixa eu te dizer uma coisa: o sangue de Jesus ainda tem poder para tirar todos os pecados que você cometeste. O sangue de Jesus tem poder de tirar. O profeta falava sempre assim: se você dá uma olhada na tua vida, se você dá uma olhada no teu comportamento, o sangue não significará nada para ti. Mas o que você deve fazer? Dá uma olhada naquilo que Ele fez para nós. Amém, verdade. E Ele derramou o sangue. Por quê? Para nos levantar até na presença de Deus. Ela diz o seguinte: Deus estava trazendo para a página 7, parágrafo 44. Deus estava trazendo a sua igreja para o êxodo, para tirá-la do Egito, para a terra prometida. Eu gosto disto. Eles iam atravessar para tomar posse da terra. Deus lhe deu a terra, embora estivesse toda cercada com enormes edifícios e muros, os muros ao redor de Jericó, que as carruagens apostavam corrida em seu redor. E pense nisso. Entretanto, Deus disse: eu a dei para você, eu a dei para vós, é vossa, mas ela tiverá que limpá-lo. Primeiramente, antes que o povo, para possuir a promessa, tem que haver a limpagem, a lavagem do sangue no coração, nas almas das pessoas. Antes de possuir a terra prometida, que é o batismo do Espírito Santo, o povo tem que ser lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém, verdade. Sem a lavagem do sangue, a promessa vai ser longe. Mas quando o povo foi lavado pelo sangue, quando o povo recebeu, matou o cordeiro, assaram o cordeiro com fogo, é naquele momento o povo poderia caminhar para ir aonde? Para possuir a promessa. Sem o sangue de Jesus
na tua vida, na minha vida, a promessa do Espírito Santo fica impossível. Sem o sangue de Jesus, a promessa, você sabe, lá no Israel, na terra prometida, havia as paredes, os muros que cercavam a promessa. Mas coisa estranha, a mão poderosa de Deus poderia se estender para limpar os inimigos de Israel, mas Deus não fez isso. Ela disse: eu vos dou a promessa. E agora pertencia no povo de Israel de combater para possuir a promessa que Deus fez para ele. Verdade. Por quê? Estou falando sobre a importância do sangue. Porque para ter o verdadeiro batismo do Espírito Santo, você tem que passar para as águas de separação. Você tem que passar para o sangue de Jesus Cristo. É quando você é lavado, é tipo a justificação. Verdade. Você se lembra? A igreja não vai permanecer somente na justificação. Não. Temos que caminhar até o deserto, mas a igreja não vai ficar no deserto. Não. A igreja tem que chegar até onde havia promessa. E a promessa para ele era o quê? Era mesmo a terra prometida. E para nós, a promessa é o quê? É o Espírito Santo. Se nós não passamos embaixo do sangue de Jesus, é impossível para receber o Espírito Santo. Às vezes vocês já choraram muitas vezes. Às vezes já jejuaram muitas vezes. Não conseguem a deixar tal coisa. Mas esta noite o Senhor está te dizendo: o sangue foi derramado para te limpar, para te lavar, para te purificar, para te apresentar a Deus sem pecado. E agora você tem direito para andar até na promessa da hora. Amém. E a promessa da hora é que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo está esperando os corações que podem se abrir. Ele está deixando somente que o profeta disse que o Espírito Santo está cheio aqui. Está cheio aqui. Mas o problema, o teu coração é lavado pelo sangue de Jesus. Se teu coração é lavado pelo sangue de Jesus, a importância desse sangue vai te levar até na promessa e vai te colocar na tua posição em Cristo Jesus. Amém. Essa promessa é para ti, é para mim, é para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamará o batismo do Espírito Santo. Esta noite, a importância do sangue é para te levar até a promessa. Essa promessa, sem o batismo do Espírito Santo, não há arrebatamento para ti. Sem o batismo do Espírito Santo na tua alma, esquece o rapto. Mas deixa-me te dizer esta noite, o Senhor está com o braço estendido, dizendo mesmo que: vem a mim, você que está cansado, é oprimido, hoje vamos batizar do Espírito Santo. Deus está lá para te batizar, porque Ele fez um caminho de escape para ti. Esse caminho é para que você seja levado até na promessa. E esta promessa é realmente, quando tu tens essa promessa, deixa-me te dizer, quando Israel viu mesmo a promessa ser cumprida, e daí Faraó e todo o exército dele foi deixado atrás. Porque é um povo que aceitou um sacrifício genuíno. E hoje o sacrifício genuíno é o sacrifício do sangue do Senhor Jesus Cristo. Se você pode aceitar isso no teu coração, deixa-me te dizer que haverá, digamos assim, um reavivo
se colocar de mim. Eu convido os músicos rapidamente. O sangue de Jesus está lá. Às vezes tu tens comportamentos esquisitos. Às vezes tu tens as coisas que amalaram a tua vida. Deixa-me te dizer, o sangue de Jesus está lá para te limpar, para te purificar, para tirar todas as manchas da tua vida. Filho, filha, às vezes que a tua vida não está progredindo, mas deixa eu te dizer uma coisa: o sangue está lá para tirar de ti todas as impurezas. Depois dessa canção, não sei se a igreja conhece essa canção, mas é em francês. Christ rédempteur est mort sur la croix pour le péché qui a toute sa vie. Aspergez-la du sang de l'agneau, et je passerai par de ses flots, quand je verrai le sang. So
um pacto de sangue por detrás. Cordeiro que foi morto desde a fundação. Você não é somente salvo pelo sangue, mas continua sendo salvo. Vamos entendendo cada parte, área da nossa vida. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Manifeste a tua presença poderosa. Manifeste a unção poderosa. Manifesta nesta vida que está crendo. Eu te
Dio, espero